Olá, tudo bem? Depois de um intervalo, eu estou aqui atrás dele, vou procurar o Orlandi para as 4 letras de hoje, que são F de filosofia, R de riso, X de xenofobia e N de nomadismo. Vamos lá. Papá? Alô? Tudo bem? Que surpresa! A galera não quer mais esperar, viu? A gente fez um Não intervalo brinca. muito grande. Mas eu fico pensando, coitados, mas de certo modo, eles não podem imaginar que seja um negócio assim, escolar. E nem mesmo conferência. Não. O tom é outro, mas a palavra de hoje que começa é o F de filosofia. Mas não é. Coisa vida. Não, mas olha, já é digamos, uma ideia conhecida que filosofia é veja bem, do ponto de vista de quem está estudando, e não para de estudar e se toma permanentemente como buscador, procurador, veja bem, procurador de coisas. No fundo, ele é um colhedor, ele fica colhendo. Olha aqui, por exemplo. Ó. Olha, filosofia vive de colheita. Você colhe o pensamento ali, claro, mas em geral você colhe o pensamento alheio já tomado pela presença de alguma coisa, pelo encontro com coisas que te afetam. Isso aí já é, digamos, ganho. Aí a filosofia é um esforço muito grande, claro. Não a filosofia, as filosofias. Você tem filosofias no plural. Cada uma delas mergulhada na sua problemática, seja por uma razão, seja por outra, seja por um acontecimento, seja por outro. Desde sempre, algo afeta, desde sempre. Se houvesse, digamos, um acontecimento que se justificasse suficientemente como absoluto e decisivo, e seria somente esse acontecimento, se ele fosse uma só, se ele fosse um único ente, digamos, problematizando sua existência, aí você oscilaria, não é? Você poderia oscilar entre, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, entre Deus e natureza, por exemplo. Então você é um curioso para cima, ou você é um curioso para baixo. Vamos dizer, nós vivemos no baixo, os nossos baixios, não somos absolutistas, né? Somos buscadores. Ó. Me lembra aquele filme da Varda, que chama Le Glaner et la Glaneuse, Isso. que é o catador, né? O colhedor, o catador e a catadora. Atiçado sempre por uma curiosidade relâmpago, que tem a carinha do susto, que tem a carinha do que será isso? Que me ocorre por aí ou me assusta. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la philosophie? Mas ao mesmo tempo pode dar um riso, um sorriso, um grito de alegria até. Você tá me roubando. A letra R, porra. R de porra ou R de riso? Riso. Então vamos pro riso. Não teve nem 5 minutos de filosofia, mas eu gostei. Amei a transição. Vai. Riso. R.
Meu Deus. O ABC do Orlando doidão. Ah, não, 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 não. É uma brincadeira de busca de palavras e, não é? Herança de palavras. A gente vive nas heranças de palavras e repentinamente alguém cria uma Então eu tô aqui uma cuidando da minha herança. mistura. Você está cuidando da sua herança Riso, também. riso. O riso, nossa, mas o riso, você sabe que o riso já tem autor suficiente para isso, não? O riso, nossa vida, tem o filósofo que já fez a coisa do riso. Fui aluno de um dos grandes estudiosos desse filósofo que capturou o riso de maneira bem singular, o Bergson. Né? E tenho saudades daquele professor, Bento Prado Júnior. Mas qual é? Não necessariamente conceitualmente, mas até a utilidade. Ou você é um homem Não, que ri muito, que sorri muito. Ele... Com dor, sem dor. Fala um pouco do riso. Não, mas eu não, veja bem, eu não sou muito colado ao estudo desse bicho. Eu vivo em situações de riso, porque, veja bem, o primeiro riso o primeiro susto que eu tenho foi quando peguei o dicionários. O primeiro dicionário que eu peguei, é claro que aquela experiência machista vai logo para certas palavras, né, que dizem respeito a potências do corpo. E depois você vai vendo que além dessa, tem muitas outras potências, não é? Da laranjeira, aí você vai procurar a bananeira, qualquer coisa mais potente que as frutas. E algumas dão um susto porque fazem você rir, né? Tem bananeira que... Ai, sentei no chão, gente. Desculpa a operação de câmera. Mas vem cá, sabe que eu sempre detestei ficar no alto. É que eu tava precisando sentar, gente. Nas relações. Não, a galera viu que eu tava de cima, agora eu tô de baixo. Sim. Pode mandar ver. Quer que eu conte uma piada ou tá difícil de conectar? A hierarquia, eu odeio as hierarquias. Odeio. Por exemplo, a de professor-aluno, que foi a que eu mais vivi, eu sempre pedi a eles, vamos conversar tete a tete, tranquilo. Então vai, para você poder falar comigo. Vai, deixa eu te oprimir. Qual é a do riso? Qual é a do riso? Então, o riso é a maneira de você despistar tristeza? Não. O riso ele é amigo da potência, ele é amigo da alegria. Sem alegria não há criação. Não há criação. Então, ele fica à espreita. Você precisa saber rir de você mesmo. O quanto eu não sabia, o quanto aprendi, o quanto... Poxa, eu estou tropeçando num conceito, eu estou tropeçando numa pergunta desse aluno terrível. De repente você começa a rir com ele da sua própria dificuldade. O riso é uma maneira de você trabalhar com as dificuldades. Você tem que rir quando você não fala. Fala assim, mas o que esse sujeito está dizendo com essa língua estranha? Aí você dá uma risada, não aprender essa língua direitinho, vamos fazer um esforço de aprender? Vamos fazer um trabalho que implique o uso dessa língua terrível que esse sujeito está falando dessa maneira, e às vezes ele entorta a maneira de um lado, entorta do outro, aí você encontra alguém falando da maneira mais agradável, você fica apaixonado. Então, você percebe? O riso é um dos caminhos para felicitar a alegria criativa, é um dos caminhos para bombardear mal-estar. Isso é um ponto importantíssimo.
ri do tropeção que você levou. Isso é um ato importante. E com o palhaço você ri admirando a criatividade dele, a liberdade que ele tem para manipular todos os verbos da vida. Sempre fui apaixonado por essa liberdade criativa, esse arremesso dos palhaços para todos os verbos da humanidade. Ele é capaz de fazer de cada verbo uma criação e produzir risos. Produzir risos. Os risos que são simples e tal, até os risos capazes de criticar a má política disto levada por isso ou por aquilo, etc. Ó, a próxima é meio Ah, séria. 2 urubus. Aqui é um bom lugar para a gente ver urubus. Olha lá, passou. Outro lá por cima. Uma letra meio séria que o seu filhão Kiko Goifman Opa, escolheu. Kiko, meu querido. Kiko. Ó, X. Filhotão. X. X. Xenofobia. Xenofobia. Uma xenofobia. Pode ser na sua época, pode ser hoje em dia. Pega um caminho e vai por ele. Não precisa dar conta, óbvio, da xenofobia inteira, que é um absurdo em todos os países do mundo, cada vez mais até, né? Então, Eu vivi numa pequena vila de xenofobias. Um grupo italiano gozando os outros, falando mal dos outros. Fala, brasileiro é isso mesmo, vagabundo. Aí, o outro, brasileiros falando de italiano. Esses caras não aprendem a falar português. Que ignorância. Que absurdo. O que eles passam? Eles passam a vida aí trabalhando. Bom. Aí você vê outro grupo mais calado, mais escondido, como se estivesse na floresta durante muito tempo e só de quando em quando aparecesse. Mas olhando como um olhar assim de quem diz, olha, esse Ocidente não dá não. Aí você, de repente você fica amigo. É um japonês do que deu passo para evitar essa disputa de xenofobias variadas no mesmo local, o mais simples possível. Aí você encontra outro grupo olhando de cima, olhando de assim, tal. É o pessoal cheio. Ou então você encontra só um grupinho familiar dos únicos espanhóis que eu conhecia nessa época. De repente você descobre, através de uma das descendentes desse grupo, um outro jeito de sorrir, um outro jeito de manter o cabelo de um jeito, manter o cabelo de outro. Então, o que se aprende, mesmo em locais os mais variados, e a unidade de xenófobos contra negros, que era uma mentira exposta, porque havia ali uma família negra magnífica, não do ponto de vista financeiro, magnífica em criação de alternativas alimentícias, criação de modo de ser um soldado, por exemplo, numa vilinha, onde ele era o único que poderia, digamos, exibir-se como autoridade, e todavia era de uma educação exemplar, um sujeito fantástico. Ou então outro, o Joaquim. O Joaquim era um negro magnífico da minha idade, um pré-adolescente, adolescente, capaz de enfrentar dificuldades até a picada de uma cobra, da qual ele saiu muito bem. É claro que, por sorte, a cobra
não era xenófoba como outras xenofobias locais. O que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, muito simples. Não sei porquê, o meu cérebro era múltiplo já. Eu nasci de uma coisa e nasci misturado. Eu era tido como o misturado da vida. Então, aprendi que a xenofobia era uma besteira. Cada xenofobia tem o seu jeito de ser idiota. Em cada lugar, em cada ponto, ela tem o seu jeito de ser a idiotice de uns contra os outros. É que, como é que você descobre o quanto ela é frágil, seja diante de uma amargura coletiva, de repente, uma falta d'água pega a vila inteira durante meses, e aí corre todo mundo, os religiosos principalmente, a fazer isso, fazer aquilo para que a chuva venha. Ou então, a xenofobia chega ao ridículo de se descobrir idiota. Por quê? Por quê? Porque um pernambucano, por exemplo, naquela mesma vila, recria as festas, que eram festas diferentes para cada grupo xenófobo, cria o como viver uma festa de São João. Mas você acha, nessa escala, tanto da vila quanto na Europa, que deixam os barcos que vêm vindo da África afundarem, não, tudo isso, você acha que existe alguma alternativa, existe alguma solução para os níveis de xenofobia do mundo? Olha, se a tendência do modo de vida, do modo como se desenvolve a produção mundial, continuar desse modo, continuar assim, é extermínio da humanidade. Ou seja, a xenofobia chegou ao ponto de haver o grupo dos privilegiados destruindo o resto. E o resto implica a vida, implica mundo, implica plantas, sim, implica animais, sim, a não ser o cachorrinho da madame. Como se isso fosse uma espécie de pagar pelo que se faz contra a humanidade, contra as animalidades múltiplas. A xenofobia é um mal absoluto. É a falta de senso da ajuda mútua, do quanto a ajuda mútua é a solução. Você vê que os movimentos que a gente percebe de autossalvação de pequenos agrupamentos, de autossalvação, porque você tem que viver num esforços de autossalvação, até o ponto, ou você é levado por uma minoria catastrófica, produtora de catastrofismos, ou você se junta com os demais, tão perseguidos quanto eram os xenofobinhos da minha infância. Você sente que o caminho é ajuda mútua. É ajuda mútua. Não adianta pegar em arma só para matar aqueles que você não tem acesso. Você não tem acesso aos piores que mandam no mundo. Então você vai matar o seu vizinho. Não, chega para o vizinho e fala assim, vamos juntar os nossos esforços, pô. Não tem sentido contra a xenofobia, só ajuda mútua, para tudo, para o trabalho, para o prazer, para a alegria. Tem que treinar na frente do espelho, sorria para você que você é um dos grandes idiotas. Sorria para o seu grande idiota que é você mesmo, diante do espelho. Fala, meu, querido amigo,
Vamos nos entender, poxa. Vamos ser menos idiota. Conversar consigo mesmo. Contra as xenofobias que fazem barulho na gente, que pioram o sangue, que pioram... Poxa, a vida é tão simples. Tentar eliminar o fascista que quer te tomar o coração, quer tomar tudo em você. Olha lá. Ó, pareceria um fim, né? Mas ainda tem o N de nomadismo. Então, nomadizar-se. Olha aqui, ó, é tão bom isso. Eu não quero me tomar como exemplo. A minha única saída naquela vilinha de merda era justamente isso que conceitualmente só fui aprender mais tarde. É nomadizar-me, é colar-me a todas as etnias que eu via ali, menina. Eu não sou exemplo de coisa nenhuma, mas é um fato que eu fui expulso por alergia aos xenófobos, porque eu vivia como um grupo, ou vivia como outro grupo, Dizia, pô, não seja amigo dessa família. Eu era amigo de caras da minha idade. Como é que eu não... Que família pode dominar a ebulição dos adolescentes? E, na minha época, o adolescente tinha, parece-me, mais espaços, porque a gente tinha as ruas, tinha os laguinhos, tinha as correntezas, tinha peixe que você mesmo pegava, tinha o que fazer sem adulto perturbando ou passando o pior deles para você. Isso tem a ver com o nomadismo? Cora, e aí eu ganho esse nome. Eu falei, mas como? Eu vivi isso. O pensamento contemporâneo capturou as belezas da minha infância. Eu vivo disso. Quando fala, essa filosofia... Não, filosofia para mim é sinônimo de existência, trabalhando a si mesma, de busca do melhor, poxa. Não tem outra solução. E como aquele lance, só para até eu mesmo entender, por mais que a gente já tenha falado várias vezes disso, nomadismo intensivo. Você pode estar num lugar só. Quando a gente pensa em nômade, a gente pensa nos ciganos, no povo do deserto. Mas não é, filosoficamente, não precisa nem estar andando pelo mundo. Não que precisa. Seria, desculpa, gente, a câmera hoje está... eu estou ajoelhando e levantando. Desculpa a tortuosidade. Nomadismo parado. É possível? É possível. Totalmente. Você viaja. Você viaja no próprio lugar. É a grande viagem. Beleza? Acentua bem essa ideia da viagem no mesmo lugar. Por quê? Porque você fala assim, poxa vida, olha, aquilo que eu fiz naquela rua lá do quê? Daquela rua, como chamava mesmo? Mas era encontrava na esquina uma abertura de mundos. Onde? Tal lugar. Não, só. Eu encontrei abertura de mundos em todas as esquinas que eu frequentei. Abertura de mundos. E quando encontrava uma, as outras vinham correndo, querendo disputar lugares com essa que eu estava elogiando. É adorável. É adorável passar pelas esquinas e sentir que vida freme em cada lugar. Não. Mudanças. Não há dúvida. E ó, O que você estava fazendo antes de eu chegar? colheita de favas. Olha aqui. Quando alguém te mandar as favas, Agradece. você fala assim, olha, muito obrigado, porque inclusive a temperatura dela é melhor do que o não estar indo às favas.
Vamos às favas. É uma forma de fugir e agradecer a árvore que produz isso. Ela é tida como madeira não de lei, sabe? Será que eu consigo mostrar que árvore é essa? Ah, você tem uma alameda aí. Vou tentar nomadizar. Isto. Um beijo, querida. Até. Como chama essa árvore? Você tem um nome. Eu esqueci. Mãe, como chama mesmo essa árvore que ele gosta? Que ele colhe? Guapuruvu. Isto. Cadê? Eu vou procurar. Eu sempre confundo com urubu. Guapuruvu. Quem tiver então ainda no vídeo, depois de 26 minutos, essas foram as palavras de hoje. F, filosofia, não podia faltar. Afinal, ele é um filósofo ou professor de filosofia, tradutor. Nomadismo, xenofobia e riso. E o Guapuruvu. Então, xenofobia foi o Kiko, Goifman, riso, algumas pessoas, acho que a Laura. Eu escrevo depois certinho quem escolheu o quê. Filosofia foi eu mesma. Nomadismo também, que é um conceito que eles gostam e usam tanto, né? Os deleuzianos. Essa é a fileira de Guapuruvus. Plantadas por ele mesmo, pelo Orlandi, que não é só filósofo. É um nômade, doido. Meu pai da Patrícia. Vem?